Boa noite a todos presentes na sala. Obrigado por estarem mais uma vez presentes aqui em nossos estudos. Gostaria de saber se o som está chegando bem. Carol, Fernanda, se puderem por favor dar um ok que está tudo em ordem com o som, agradeço. Ok, obrigado, Carol. Obrigado, Fernanda. Bom, boa noite a vocês aqui sempre presentes no nosso estudo. Vamos começar mais esse estudo continuar nosso sistema da doutrina espírita do tomo 1. Hoje, dando continuidade aos nossos estudos, né? Hoje é o último módulo sobre a existência e sobrevivência do espírito. A semana que vem passaremos para o módulo 5, seria a comunicabilidade dos espíritos. O nosso tema de hoje é progressão dos espíritos. Então, o que seria essa progressão dos espíritos? Qual seria o objetivo da nossa aula hoje? Explicar em linhas gerais como se dá a progressão dos espíritos e identificar a hierarquia dos espíritos na escala espírita. Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta, aos espíritos sobre a nossa natureza e como somos classificados. Então, na questão 114, Kardec questiona, os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? A resposta dos espíritos são os próprios espíritos que se melhoram, e melhoram-se, passam de uma ordem inferior a outra mais elevada. Aqui é outra questão, os espíritos são classificados em ordens conforme o grau de perfeição que têm alcançado. Na questão 96. Já na questão 97, Kardec diz, as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são ilimitadas em números, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, seriam os espíritos puros, Formam a segunda os que chegam ao meio da escala, que seria o desejo do bem, que é o que neles predomina. E pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos, a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões má que lhes retardam o progresso. Eis o que os caracteriza. Bom, podemos ver aqui nessas perguntas e respostas, que nessas 3 classificações, eu creio que aqui no nosso planeta hoje, nós estaríamos a grande maioria aí na terceira classificação e pouquíssimos na segunda, pois, segundo informações da própria espiritualidade, a grande maioria encarnado hoje no planeta, são de espíritos que estariam na terceira classificação, e alguns que estariam aí no meio da segunda, que seriam alguns espíritos com tendência à bondade. Então não são nem espíritos bons, nada, são os espíritos às vezes com tendência à bondade. Aí como se dá a progressão dos espíritos, que assim, a doutrina
espírita nos ensina que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem nenhum saber. Muitas vezes, né, as pessoas confundem, né, a simplicidade e a ignorância, né, com pessoas, como posso dizer, né, as pessoas acabam classificando aí como pessoas, é até feio o termo, né, mas como burras, né, tal. Mas ignorantes são aquelas pessoas que não têm conhecimento. E simples são aquelas pessoas que não têm maldade, não têm bondade, são aquelas pessoas que conseguem realmente ser simples, na simplicidade de tudo. O que acontece? Deus, na sua infinita bondade, né, nos permite a cada encarnação determinadas tarefas, missões, cada um coloca de um jeito, mas o objetivo é o mesmo, né? Com o fim de acabar esclarecendo nós, enquanto espíritos encarnados aqui nesse planeta, né? Cumprimos a nossa missão aqui e progressivamente conhecendo a pureza das coisas, conseguindo buscar, né, a dita, né, eterna felicidade, né? Então tudo que Deus nos provém nas nossas missões, né, enquanto encarnados, são exclusivamente para nosso progresso. Eis que daí uns acabam aceitando essas provas, mantendo aquela semente que vem dentro do nosso espírito, né, da bondade, do amor de Jesus Cristo, de Deus, e assimilam a prova, né, com mais clareza, sem questionamentos, e acabam, né, conseguindo esse progresso um pouco mais rápido. E tem aqueles que ficam murmurando, né? Ai, minha vida nada dá certo, ai, isso, aquilo, e tudo é motivo que dá errado, Deus não gosta dele, Deus judia dele. Então, né, esses espíritos ficam só murmurando, né, o que ocorre na vida, né, em vez de tomar aquilo realmente por uma oportunidade única de melhora naquela encarnação. Então, quando nós, enquanto espíritos encarnados aqui na Terra, passando por uma prova material, física, qualquer ela que seja, nós pegarmos cada coisa que acontece em nossa vida. Hoje bateram no meu carro, estragou o carro inteiro, e a pessoa fica murmurando, estragou meu carro, em vez dela pegar e agradecer a Deus, nossa, passei por uma prova hoje, bateram no meu carro e não aconteceu nada comigo, olha como foi Deus bom comigo. Não, as pessoas ficam reclamando porque passaram por uma prova de realmente aprender esse desligamento da matéria, que o carro é somente um empréstimo de Deus para nós, a casa é somente um empréstimo, o trabalho é um empréstimo, o dinheiro é um empréstimo, tudo é um empréstimo para nós. Não, mas as pessoas, elas não veem isso como uma prova, elas veem isso como um castigo. E quando nós, enquanto espíritos aqui encarnados, passarmos a ver isso como uma prova de evolução, uma prova de aprendizado, uma prova realmente do amor de Deus para conosco, de evolução, nós estaremos progredindo enquanto espíritos. Aqui, né, nas diferentes ordens dos espíritos,
Kardec nos coloca essa classificação, não tem nada absoluta, né? É apenas um conjunto de cada categoria que apresenta um caráter definido. De um grau ou outra transição é insensível e nos limites extremos as matrizes se apagam como nos reinos da natureza, como as cores do arco-íris, também como os diferentes períodos da vida do homem. Sendo assim, nós não temos que ficar procurando em que lugar nós estamos da escala, como está a nossa progressão, e sim realmente fazer o nosso progresso, e assim, quando terminarmos a nossa encarnação aqui, podermos realmente subir um degrauzinho que seja na escala evolutiva. Assim, vamos agora passar um pouquinho, dar uma esmiuçada nessas 3 categorias, que é mais objetivo. Então é bom a gente dar uma entendida, dar uma analisada, dar uma boa avaliada como que é cada uma. Não que a terceira ordem seja a pior de todas, pois faz parte da evolução do espírito. Muitos de nós, com certeza, acabaremos, nos vendo como encaixados nessas classificações, e que isso sirva de uma alavanca para podermos ainda mais mantermos firmes no caminho do Cristo, os ensinamentos que nos foi passado. Uma coisa importante que eu procuro sempre ressaltar aqui: o melhor jeito de identificar quem nós somos, como nós somos, é fazendo a reforma íntima, é procurando uma casa espírita perto de vocês, que realmente tenha uma conduta séria, e procurar fazer o curso. Eu mesmo já fiz 2 vezes, eu ser bem sincero, eu numa próxima oportunidade farei a 3ª e com certeza a 4ª vez, porque é incrível, cada vez que nós fazemos a reforma íntima, nós conseguimos olhar para realmente dentro de nós e entender o que é realmente esse espírito dentro de nós, o que ele está procurando, o que ele está precisando. Então vamos agora dar uma explanadinha na 3ª ordem, que seriam o quê? Os espíritos imperfeitos. Então, o que seriam esses espíritos imperfeitos? Na 10ª classe que temos espíritos impuros, que são realmente os espíritos que são inclinados ao mal, que fazem objeto de suas preocupações, assim como os espíritos que dão conselho pérfidos, que sopram a discórdia, a desconfiança e mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Eles acabam ligando-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões a fim de induzir-os à perdição, satisfeito com o conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas que passam. Alguns povos os arvoraram em divindades maléficas, outros os divulgam pelos nomes demônios, mal, gênios. Eu costumo dizer muitas vezes que às vezes eu tenho dó do demônio, que ele é culpado de tanta coisa, porque o ser humano adora colocar a culpa nos seus efeitos no demônio, né? É incrível como o demônio é culpado de tanta coisa, e a gente acaba não assumindo que quando nós cedemos a essas inclinações, a essas sugestões dos espíritos que estão aí
na terceira ordem é pela nossa própria imperfeição, porque se nós estivermos realmente focados no progresso de nosso espírito, nós não daremos ouvidos às sugestões dos maus espíritos, dos espíritos imperfeitos, esses nossos irmãos que ainda não tomaram conta, não tomaram ciência da necessidade de estar evoluindo. Então, quando a gente der vazão que os espíritos impuros nos induziram, o demônio nos induziu, não é. Nós que demos vazão, nós que permitimos que eles nos sugestionassem. Agora, na nona classe, temos os espíritos levianos, que são os ignorantes, maliciosos, refletidos, zombeteiros, metem-se em tudo a que respondem, sem incomodarem com a verdade, causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, intrigar e induzir maldosamente ao erro, por meio de mistificações e desperteza. Essa classe pertence aos espíritos vulgarmente tratados como doentes, trasgos, gnomos. Então você já vê que a nona classe já dá uma melhoradinha. Agora temos a oitava classe, os espíritos pseudo-sábios. São os que dispõem de conhecimento bastante amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem, tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista. A linguagem deles aparenta um cunho de serenidade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Na sétima classe, temos os espíritos neutros. O que são os espíritos neutros? São os que não são nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Pendem tanto para um lado como para o outro, não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que se concerne à moral, quer na toca à inteligência. Apegam-se às coisas desse mundo, cujas grosserias e alegrias sentem saudades. Eu, fazendo uma análise do nosso planeta hoje, na minha posição de Robson, é que hoje nós estaríamos mais perto assim da sétima classe. Que eu digo, não comparando todo mundo, mas analisando o mundo como um todo, estaria, ao meu ver, a gente mais hoje perto aí de uma sétima classe. Nós temos momentos de maldade, momentos de bondade, e assim vamos indo. Agora, a sexta classe são os espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimentos, deslocamento anormal dos corpos sólidos, agitação do ar. Essa sexta classe aqui estaria mais ou menos compreendida, logicamente que não podendo comparar, mas na nossa, acho que 10ª aula, nós falamos sobre as irmãs Fox, as mesas girantes, tal, que foi onde o despertar do mundo espiritual, dizendo que ele está ali e existe, Então tínhamos ali, nesse caso, bastantes espíritos batedores e perturbadores, onde esses espíritos chamaram a atenção do mundo, para o início dos estudos. Na nossa segunda ordem já temos o quê?
os bons espíritos. Agora, o que seriam esses bons espíritos, né? Na quinta classe temos quem? Os espíritos benévolos. Quem seriam esses espíritos benévolos? Que a bondade neles é qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são seus conhecimentos. O homem progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Aí temos a quarta classe, os espíritos sábios. Os espíritos sábios distinguem-se pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as naturezas científicas, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. A nossa terceira classe, os espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são os que os caracterizam. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta o juízo reto sobre os homens e as coisas. Segunda classe, os espíritos superiores. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que acabam empregando, se exala sempre benevolência, é uma linguagem invariavelmente digna e elevada, e muitas vezes sublime. A sua sobriedade acaba os tornando mais aptos do que os outros a nos dar noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido aqui o homem hoje encarnado saber. Afastam-se, porém, daqueles que só a curiosidade os impele, ou que por influência da matéria foge à prática do bem. Quando por exceção encarnam na Terra é para cumprir missão de progresso, e então não oferecem tipo de perfeição que a humanidade pode aspirar neste mundo. Então, nessa segunda ordem, né, analisando essas quatro classes, né, nós podemos ver que já é uma ordem bem evoluída, porém ainda não a mais perfeita. Então, eu, na minha visão, avaliando essas classificações, creio que pouquíssimos espíritos tenham passado hoje aqui na Terra com tais qualidades. É difícil a gente acabar enquadrando certos espíritos encarnados que passaram aqui na Terra ou no plano espiritual que estariam se encaixando, né? Mas pelos estudos na doutrina, né, nós temos vários espíritos que, para mim, acabariam se encaixando aí, como Kardec, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Bezerra de Menezes, Padre Bento Dias Pacheco, Irmã Dulce. Então, se nós avaliarmos a vida dessas pessoas aqui que passaram recentemente, né, pelo nosso planeta, né, creio que possamos enquadrá-los nessa segunda ordem. Assim como temos Emmanuel, né, que foi orientador de Chico Xavier, né, a Joana de Ângeles, que hoje orienta Divaldo Franco. Então, são espíritos hoje desencarnados que exercem um grande papel aí na doutrina espírita de aprendizado. E agora nossa primeira ordem, né, que seriam os espíritos puros, né, a primeira classe, a classe única. São os espíritos que compõem
e percorrendo todos os graus da escala e se despojam de todas as impurezas da matéria, ou seja, não tem ligação nenhuma com a matéria, não existe necessidade nenhuma da matéria, né? Tendo alcançado, né, toda essa soma de perfeição que é suscetível à criatura, e não ter mais que sofrer provas nem expiações, né? Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, acabam realizando a vida eterna no seio de Deus, né? Porque está escrito, né, que todos nós mereceremos o paraíso e sentaremos ao lado de Deus. Só que para isso a gente pode ver que ainda a nossa caminhada é bem longa aí, né? Então esses espíritos puros, né, acabam gozando de inalterável felicidade, né, porque não estão submetidos às necessidades, né, nem às vicissitudes da vida material, né? Só que essa felicidade, porém, não é de ociosidade monótono, né? Porque muitas vezes, vou ficar no paraíso e não vou precisar fazer mais nada, né? Então essa felicidade não é de ociosidade, né? E a transcorrer em perpétua contemplação. Que na verdade que eles são os mensageiros ministros de Deus, cujas as ordens, né, eles executam para manutenção e harmonia universal. São às vezes designados pelos nomes de anjos, arcanjos, serafins, porque há muitas moradas na casa de meu Pai, e com certeza ele precisa de muitos para auxiliar ao seu lado para poder tomar conta de tudo isso. Um deles que acabou passando aqui pela Terra é Jesus, né? Que nós sabemos que governa o nosso planeta. Então, é um ministro de Deus. Está hoje aqui para nos cuidar, nos orientar em tudo que for necessário. Bom, gente, a aula de hoje era essa. Espero ter podido passar alguma instrução para vocês, algum conhecimento, e sempre à disposição de vocês aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser escrever aqui no chat, ou quiser, nós temos ali o Fale Conosco, o Instituto Chico Xavier, que, como já disse, somos vários trabalhadores, né? Cada um tem uma função ali no site, né? Algumas pessoas fazem palestra, outras pessoas tiram dúvida. Temos as nossas mensagens diárias também no site, temos estudos no site. Se alguém quiser curtir nossa página no Facebook, curtam lá, tem informações todos os dias. E vamos estudar, vamos ler, vamos aprender e vamos progredir. Eis a nossa missão aqui na Terra. Lembrando sempre, né, das obras básicas de Kardec. Muito bom ler todas, estudar, de preferência se conseguir acompanhar o estudo em alguma casa espírita, né? Porque estudar em grupo sempre é melhor. Rose está perguntando se o material fica disponível para acessarmos depois. Sim, na página do Instituto Xavier, do Instituto Chico Xavier, www.institutochicoxavier.com, essas aulas depois a gente acaba colocando elas no YouTube, né? E a gente coloca um link lá no site. Então, se você for lá, Rose, todas as aulas anteriores tem lá. Estão faltando algumas, porque às vezes dá errado a gravação aqui, a gente tem que acabar regravando. Eu mesmo estou em dívida com duas lá que não deu certo a gravação, mas eu preciso arranjar um tempinho para acabar fazendo. Mas pode ir lá, Rose, essas aulas estão todas lá para serem acessadas. Ok, Rose, só você ir lá então
e assistir. Se tiver dúvida, manda e-mail. Lembrando também que você pode pesquisar, digitar no YouTube Progressão do Espírito, no próprio Google, né? E sempre procurar se a fonte é segura. Mais uma vez agradecendo a presença de vocês, né? Estamos toda segunda-feira aqui às 21h, é meia horinha só, mas a gente está aqui. O próximo tema vai ser a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos e nos acontecimentos da vida. Então, uma aula também muito interessante. Agradeço a vocês também pela presença. Sim, Carol, as palestras são somente às segundas-feiras. Na página do Instituto tem alguns podcasts que o nosso companheiro Miércio acaba colocando também. Tem algumas outras coisas, mas sempre tem matéria também. Mas as palestras são somente às segundas. Então vamos aproveitar, vamos fazer uma oração todo mundo junto, né? Para encerrar esse estudo, agradecendo mais uma vez pelo nosso dia, pela nossa semana que está iniciando. Agradecer por tudo bom que nos aconteceu hoje, pelo trabalho, pela alimentação, pelo lar que nos abriga, pela oportunidade única de cada dia, de um aprendizado diário. E que realmente possamos abrir os nossos olhos, mas os olhos da alma, do espírito, para poder realmente ver em cada momento de nossa vida uma oportunidade única de aprendizado e de melhora. Que nossa semana seja repleta de paz, harmonia, amor, compreensão e sabedoria. Fiquemos com Deus. Graças a Deus e graças a Jesus. Tenha uma excelente semana. Obrigado pela presença de vocês mais uma vez.